Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem na graça do Senhor, que todos estejam se cuidando, né? Continuar se cuidando a cada dia, né? A situação continua não muito boa, mas damos graça ao Senhor porque Ele continua cuidando de nós, não é verdade? Nós vamos continuar, né, nessa noite, com a série de meditações, pequenas meditações. Estou arrumando aqui ainda as pequenas meditações sobre a corrida cristã, aspecto da corrida cristã. E nós estamos lendo o texto de Hebreus. Eu sei que você já guardou lá, né, o texto de Hebreus, mas vamos ler Hebreus 12, os 3 primeiros versículos que nós estamos lendo e que fala assim, Hebreus 12: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos ascendia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Então nós estamos falando da nuvem de testemunha, que o texto coloca aqui para nós, né? Dessa nuvem de testemunha. Primeiro nós falamos, a primeira nuvem de testemunha, que o autor está se referindo, é a galeria dos heróis da fé, que está escrito em Hebreus 11, né? Todo mundo conhece, né? A galeria dos heróis da fé, que está escrito em Hebreus 11. E na verdade, esses 3 primeiros versículos do capítulo 12 é a conclusão do capítulo 11. Por isso ele coloca, depois de toda citação de todos os heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, ele conclui dizendo isso, né? Então, primeiro, são os heróis da galeria da fé, são os homens de Deus, patriarcas, profetas, aqueles que deram as suas vidas, que a Bíblia cita por Deus. E o exemplo deles nos inspiram, é o que nós temos colocado, o exemplo deles nos inspiram. Ao saber das suas vidas, nos inspira ao continuar correndo. Depois nós falamos da segunda testemunha, que são os anjos. E aí nós citamos vários textos, né? Que os anjos, o ministério dos anjos, nós falamos. E hoje nós queremos falar do terceira parte da nuvem testemunha, que também são os anjos, só que são os anjos maus, são os agentes do diabo. A Bíblia fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então os anjos maus, os demônios, o diabo, Satanás, também são testemunha da nossa corrida. Infelizmente não é uma boa testemunha. Na verdade, são testemunhas de acusações, que nos acusa todo o tempo. Mas também são testemunhas. E a Bíblia coloca, desde Gênesis 1, a Bíblia começa colocando, né? Quando, depois você lê lá, quando no Éden já, o inimigo, né, o anjo mau lá, em forma de serpente, que ninguém sabe se era serpente, se era um príncipe, o que era, mas não importa, sabemos que era Satanás ali, ao redor, né, tentando, enfucando, semeando contenda e tal, até levou Eva a comer a maçã. Então, desde o início, que os anjos maus, que o inimigo, que o diabo, que também são anjos, estão nos acompanhando para tentar sempre nos prejudicar. Então, nós falamos do texto de Gênesis 3 a seguir, mas também nós olhamos em Jó. Vamos ler o texto em Jó, o que fala?
Jó no capítulo 1:6. Jó 1:6. A Bíblia vai dizer, vai mostrar como o inimigo continua ao redor. Veja bem, ó. Jó 1:6 fala assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre eles. Então o diabo, Satanás, esse anjo mau, está ao redor, está observando. E 2:1, Jó 2:1 e 2 fala assim: no dia, repetindo, que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás e disse: de rodear a terra e passear por ela. Esse anjo mau, que é um dos chefões, né? Também lá dos principados e potestades, está nos olhando, está rodeando, está sempre tentando, né, encontrar brecha. Em Salmo 106, também vai estar falando. Salmo 106, se eu não me engano. 106, 36 e 38 fala assim, vamos ver se é isso mesmo. Salmo 106, 36 fala assim: deram culto aos seus ídolos, os quais lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue dos seus filhos que deram a Satanás. Então veja que ele preparou todas as armadilhas, fala aqui do laço, ao ponto das pessoas aproximar e desejar e sacrificar. Em Daniel, o texto clássico de Daniel, né? Daniel 10:10, que é um dos textos clássicos que nós sabemos bem. Vamos ler aqui o que diz Daniel 10:10. Talvez você já está lembrando aí, você que tem acompanhado, né? Você que tem visto essa série. Daniel 10:10 fala assim, veja bem, 10:10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Veja que havia um anjo poderoso que interpelou aqui o anjo que veio trazer a mensagem para Daniel, e que ele teve, dessa grande batalha que todos nós já conhecemos, ele teve que solicitar ajuda, e aí veio o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, para ajudar ele, para que ele continuasse a levar a mensagem. Então esse anjo mau também é testemunha. Esse anjo mau estava vendo Daniel orar, estava acompanhando Daniel orar, e quando ele viu que Daniel se colocou de joelho em busca de soluções, e o anjo saiu do céu para trazer, ele deixou e foi interpelar no caminho. Então os anjos também são nossos testemunhas, meus irmãos. Eles estão nos acompanhando. E para finalizar, 1 Pedro, eu creio também que é um texto bastante clássico que você conhece, você deve lembrar desse texto, de 1 Pedro, no capítulo 5. A Bíblia diz o seguinte, veja bem, 1 Pedro 5, 8 fala assim:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Viva ao derredor, testemunha, vive testemunhando, vive ao lado, tentando buscar falhas para tragar, para nos pegar, buscando brechas para poder atacar. Então os anjos maus, os agentes do mal, do diabo, também são testemunha. Eles estão ao derredor, só que o anjo do Senhor estão ao redor, estão ao lado, e ele está ao derredor, tentando encontrar brecha para nos tragar. Então, meus irmãos, nessa corrida cristã, nós temos primeiro os heróis da fé que nos inspiram, nos dão força. Temos os anjos bons que nos ajudam, mas temos também os anjos maus, que estão sempre ao redor buscando forma para tragar. Na próxima quarta nós falamos sobre o quarto testemunha que está ao redor. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, por esse momento, por essa palavra que nos orienta, nos alerta a cada dia estar na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Abre a nossa mente, a nossa compreensão, abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração. Nos abençoa. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, lembrando da irmã Nelly, dos seus familiares, a irmã Marlene e todos os demais, Pai. Fique conosco nesse restante de dia. Nos abençoe e nos guarda, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. A paz.